O ano de 2025 está se revelando o mais perigoso da última década para os viajantes aéreos. Em apenas 7 meses, mais de 500 pessoas perderam a vida em acidentes aéreos. Em 12 de junho de 2025, o acidente do voo 171 da Air India, em Ahmedabad, causou a morte de 260 pessoas, o que fez dele o acidente mais trágico da última década. O fato desse desastre ter envolvido a série 787 Dreamliner da Boeing, considerado uma das aeronaves mais seguras, chocou o mundo inteiro. Mas por que estão ocorrendo tantos acidentes? As viagens aéreas estão se tornando menos seguras do que antes? Esta é a história completa dos terríveis acidentes aéreos e da diminuição da confiança na segurança aérea. Desde o início do ano de 2025, as notícias de acidentes de aviação vindas de diferentes partes do mundo têm sido extremamente trágicas. Mas tudo isso é apenas uma coincidência? Ou há uma razão mais profunda por trás disso? No primeiro mês do ano, em 29 de janeiro, o voo 5342 da American Airlines colidiu com um helicóptero militar sobre o rio Potomac, nos Estados Unidos. O tempo estava perfeitamente limpo, o avião estava fazendo uma aproximação segura para pousar. Então ocorreu uma colisão, após a qual tudo terminou. Os destroços do avião caíram no rio Potomac, abaixo, e 67 pessoas perderam a vida no acidente. Mas havia algo estranho nesse incidente. O helicóptero estava voando a 85 metros, enquanto, de acordo com os regulamentos, não deveria estar acima de 60 metros em uma área tão próxima ao aeroporto. Essa tragédia poderia ter sido evitada se o controle de tráfego aéreo do aeroporto tivesse separado as trajetórias de voo do avião e do helicóptero a tempo. Em outras palavras, o erro humano custou a vida de 67 pessoas. Então chegou o dia 12 de junho, um dia que abalou o mundo inteiro. O voo 171 da Air India estava decolando do aeroporto internacional Sardar Patel, em Ahmedabad, Gujarat, às 13 horas e 37 minutos. O avião iniciou a sua corrida de decolagem na pista e, após 62 segundos, levantou o voo às 13 horas, 38 minutos e 39 segundos. Mais uma tragédia aguardava a aeronave. Apenas alguns segundos após a decolagem, por razões misteriosas, os interruptores de combustível da aeronave desligaram e os motores deixaram de receber combustível. Devido a essa interrupção no fornecimento de combustível, a aeronave começou a perder potência e apenas 32 segundos após a decolagem, às 13 horas e 39 minutos, o avião colidiu com uma área residencial de uma faculdade de medicina. Antes que as pessoas pudessem entender o que havia acontecido, os 126 mil litros de combustível a bordo se incendiaram, formando uma enorme bola de fogo que transformou tudo em cinzas. Mais tarde, a gravação da cabine revelou que um piloto perguntando ao outro: "Por que você cortou o combustível?" Ao que o segundo piloto respondeu: "Eu não fiz isso." A grande questão agora é: se nenhum dos pilotos desligou o abastecimento de combustível, como os interruptores de combustível se desligaram sozinhos? Quando o mundo tentava se recuperar dessa tragédia, em 21 de junho, um avião da Força Aérea de Bangladesh caiu sobre uma área residencial. Este acidente matou um total de 35 pessoas. A causa foi atribuída a uma falha mecânica no equipamento da aeronave.
Apenas 2 dias depois, em 24 de julho de 2025, o Antonov 24, com quase 50 anos transportando 49 pessoas, caiu em florestas próximas à região de Amur, na Rússia, e explodiu em uma bola de fogo. Este acidente também matou todas as 49 pessoas a bordo. Apenas nos primeiros 8 meses de 2025, mais de 500 pessoas perderam a vida em diferentes acidentes aéreos. Este número é significativamente mais alto em comparação com os anos anteriores. Então, os acidentes aéreos realmente aumentaram? Para entender as razões por trás desses acidentes frequentes, precisamos olhar para trás, para a história da indústria da aviação. Desde a década de 1950, as viagens aéreas se tornaram cada vez mais populares entre as pessoas do mundo inteiro. No entanto, no início, devido à tecnologia menos avançada, os acidentes aéreos também eram bastante frequentes. Foi por isso que entre 1970 e 1990, quase que anualmente, mais de 2.000 pessoas morriam em acidentes aéreos. Durante esse período, a indústria da aviação também testemunhou seu desastre mais mortal. Em 27 de março de 1977, no aeroporto de Tenerife, na Espanha, quando 2 aeronaves Boeing 747 colidiram. Esse acidente causou 583 mortes. No entanto, foi após esse período que os fabricantes de aeronaves começaram a se preocupar mais seriamente com a segurança da aviação. Com o tempo, a tecnologia melhorou e as viagens aéreas se tornaram cada vez mais seguras. A essa altura, você já deve ter entendido que viagens aéreas têm ficado cada vez mais seguras. Mas em 2024, as mortes na aviação aumentaram para 416. Em comparação com 229 em 2023. Em 2025, a situação está pior ainda. Embora os fabricantes de aeronaves estejam constantemente trabalhando para melhorar a segurança, ainda há momentos em que todas essas preocupações falham diante das circunstâncias criadas pelo tempo e pela natureza. Mas por que estão ocorrendo tantos acidentes aéreos? O acidente do voo 5342 da American Airlines ocorreu porque o controle de tráfego aéreo não agiu a tempo, levando a uma colisão com um helicóptero. A razão por trás do desligamento dos controles de combustível do voo 171 da Air India ainda não está clara. O acidente em Bangladesh foi causado por uma falta de equipamento. E o acidente de Antonov 24 na região de Amur, na Rússia, foi em grande parte devido às más condições meteorológicas. Categoricamente, geralmente há 3 razões principais por trás dos acidentes aéreos. A primeira e maior causa é o erro humano. E isso não significa apenas erros dos pilotos. Também inclui erros cometidos por equipes de solo ou controladores de tráfego aéreo. Em 2020, quase 70% dos acidentes aéreos foram causados por algum tipo de erro humano. Esta é uma estatística preocupante que mostra que as aeronaves modernas estão se tornando cada vez mais dependentes da automoção. Da decolagem até o pouso, a maior parte do voo é gerenciada por computadores de gerenciamento de voo. Isso significa que os pilotos precisam se envolver menos ativamente durante o voo. Quando os pilotos operam um voo altamente automatizados durante longos períodos, a sua capacidade de reagir com eficácia em situações críticas tende a diminuir. Embora todas as companhias aéreas treinem seus pilotos para tais situações em simuladores de voos virtuais. A experiência adquirida com simuladores muitas vezes se revela insuficiente. No desafio do mundo real, os pilotos podem entrar em pânico e tomar decisões erradas.
Além dos pilotos, erros cometidos pela equipe de solo ou pelo controle de tráfego aéreo também podem causar desastres. Como visto em 29 de janeiro, quando o avião da American Airlines colidiu com um helicóptero e caiu no rio. Se o ATC tivesse separado o avião e o helicóptero a tempo, a tragédia poderia ter sido evitada. A segunda causa principal dos acidentes aéreos é a falha mecânica. Uma aeronave é composta por milhões de peças. Qualquer falha, mesmo que seja uma única peça, pode colocar em risco toda a aeronave. Quase 20% dos acidentes aéreos são causados por falhas mecânicas. Às vezes isso ocorre devido à negligência na manutenção. Acredita-se que o acidente de Bangladesh tenha sido causado por uma falha desse tipo. Em alguns casos, defeitos de fabricação em peças podem causar acidentes. Por exemplo, em julho de 2023, a Pratt & Whitney anunciou que durante a fabricação de um determinado revestimento usando componentes cruciais do motor poderia causar rachaduras sob alta pressão. Esse problema significava que os motores podiam falhar em pleno voo. Esses motores foram usados principalmente nas aeronaves Airbus A320neo. Como resultado, nos últimos anos, centenas dessas aeronaves foram retiradas de serviço para manutenção. Em 29 de outubro de 2018, o voo 610 da Lion Air caiu no mar de Java apenas 13 minutos após a decolagem. O acidente resultou na morte de 189 pessoas. As investigações revelaram um erro grave da Boeing. A empresa instalou motores CFM maiores em suas aeronaves 737 MAX. Esses motores foram montados ligeiramente à frente das asas. Isso às vezes fazia com que a aeronave se inclinasse para cima por conta própria. Para resolver este problema, a Boeing introduziu o Sistema de Aumento das Características de Manobra, MCAS, no sistema de controle de voo. 2 sensores externos foram instalados para monitorar constantemente o ângulo de ataque. Quando o sistema detecta uma inclinação excessiva do nariz para cima, o MCAS abaixa o nariz automaticamente. O verdadeiro problema era que se os sensores forneceriam dados incorretos, o MCAS era ativado sem comando do piloto, abaixando o nariz incorretamente. Pior ainda, a Boeing não havia mencionado esse sistema em nenhum manual do piloto. Isso significa que os pilotos não sabiam como controlá-lo ou desativá-lo. Assim, quando o sistema apresentou uma falha durante o voo, os pilotos não tinham ideia do que estava acontecendo. A aeronave continuou subindo descontroladamente e acabou entrando em stall antes de cair em questão de segundos. Um incidente semelhante em 2019 levou à imobilização de centenas de aeronaves 737 MAX no mundo inteiro. Posteriormente, a Boeing atualizou o sistema para que o MCAS só fosse ativado se ambos os sensores fornecessem dados idênticos. Mas, no geral, o erro da Boeing causou 2 acidentes aéreos em 2 anos, matando 346 pessoas. Os aviões antigos podem estar fora de produção há muito tempo, tornando mais difícil encontrar peças de reposição para a manutenção. Nos últimos anos, a idade média das aeronaves aumentou de 13,6 anos para 14,8 anos. Devido a problemas na cadeia de abastecimento global, as companhias aéreas estão sendo forçadas a operar aeronaves por mais um ano do que o habitual. No entanto, de acordo com o estudo do MIT, aeronaves com até 27 anos de idade não apresentam riscos significativos à segurança. Mas, na medida que os aviões envelhecem, as chances de falhas mecânicas aumentam. A terceira maior causa de acidentes aéreos é o clima. Mesmo com a tecnologia avançada de hoje, a natureza muitas vezes supera as previsões humanas. Cerca de 5% dos acidentes aéreos no mundo todo são causados pelo clima.
Estudos recentes mostram que as mudanças climáticas estão levando ao aumento na turbulência em céu claro, CAT. Essas turbulências são invisíveis no radar e aparecem repetidamente na trajetória do avião. Um estudo de 2023 descobriu que no Atlântico Norte, a turbulência perigosa em céu claro aumentou 55% entre 1979 e 2020. Em maio de 2024, um voo de Singapura Airlines enfrentou condições meteorológicas adversas extremas, fazendo com que a altitude da aeronave caísse rapidamente em questão de segundos. Atualmente, a turbulência é responsável por cerca de 70% dos acidentes aéreos relacionados ao clima. O fato alarmante é que as mudanças climáticas devem piorar ainda mais essa situação. Condições meteorológicas adversas também representam riscos durante a decolagem e a aterrissagem. Chuvas fortes podem causar acúmulo de água na pista, aumentando o risco de aquaplanagem. Isso é chamado de contaminação da pista, onde o atrito entre os pneus e a pista diminui. Como resultado, os aviões precisam de muito mais distância para parar após o pouso. Uma quase tragédia ocorreu em 21 de julho de 2025, no aeroporto de Mumbai, quando o voo 2744 da Air India, proveniente de Kochi, saiu da pista após o pouso. Embora os pilotos tenham conseguido fazer a aeronave voltar, a contaminação da pista fez com que o avião ultrapassasse a pista e parasse apenas na pista de taxiamento. O aeroporto de Mumbai é um dos mais longos do mundo. Se a pista fosse mais curta, o dia 21 de julho de 2025 poderia ter se tornado mais um dia sombrio na história da aviação. Seria injusto considerar as viagens aéreas inseguras apenas com base no recente aumento do número de acidentes. Nos últimos 30 anos, o número de acidentes por milhão de decolagens caiu de 2,57 para 0,74. Isso significa que, a cada milhão de voos, apenas cerca de 0,75% terminaram em acidentes. Em outras palavras, a probabilidade de um passageiro se envolver em um acidente é de apenas 0,00075%. Por outro lado, a probabilidade de morrer em um acidente de trânsito é de cerca de 0,0147%. No entanto, em 2024, a taxa de acidentes na aviação comercial aumentou ligeiramente de 0,9 para 1,13 por milhão de voos, algo preocupante. Mas os dados continuam a deixar claro, apesar das tragédias recentes, as viagens aéreas continuam sendo o meio de transporte mais seguro do mundo. No entanto, os frequentes desastres de 2025 abalaram a confiança das pessoas. É por isso que as companhias aéreas e os fabricantes de aeronaves devem reforçar ainda mais suas normas de segurança para evitar incidentes desse tipo no futuro. Mas a verdade permanece. O transporte aéreo ainda é o meio de transporte mais seguro do mundo. Isso é tudo por hoje. Até a próxima.